Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a carnitina, um suplemento alimentar bem bacana, né? Muita gente procura carnitina, gera-se muita curiosidade em cima dela, talvez seja porque trabalha com a queima de gordura, né? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, a gente faz carnitina no nosso organismo. Então como é que isso acontece? Lá no nosso fígado, no nosso cérebro e nos nossos rins ocorre a síntese da carnitina. Você vai precisar de 2 aminoácidos, a lisina e a metionina, precisa de vitamina C, ferro, vitamina B3 e vitamina B6. Se você tiver tudo isso, maravilha, a gente já começou bem. Outra coisa importante, a gente tem que saber o seguinte, a carnitina ela gosta de se acumular, ela é encontrada em grande quantidade em órgãos que geram muita energia, o que faz bastante sentido, né? Então, nos nossos rins, no nosso coração e no nosso músculo, tá bom? Então, vamos lá, a gente sintetizou a carnitina, ela tem que ter uma utilidade, é isso que a gente vai entender agora. Importante a gente saber o seguinte, a gente tem a gordura que vem da dieta e tem uma gordura que vem do nosso tecido adiposo, já está estocada, a gente tem ela, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo uma gordura do tecido adiposo, tá? Numa situação de atividade física. Então você começou a fazer atividade física, vai precisar de uma fonte de energia. A gente vai pegar a gordura e vai quebrar a gordura. Esse processo de quebra de gordura acontece em muitas etapas. A etapa inicial é você pegar o triacilglicerol, que é a gordura estocada, e desmembrar em glicerol e ácido graxo. Esse ácido graxo cai na sua corrente sanguínea, a gente chama ele de ácido graxo livre. Importante a gente saber o seguinte, existem os ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa. O ácido graxo que a gente vai falar aqui é o ácido graxo de cadeia longa. Por quê? Porque é o ácido graxo de cadeia longa que precisa da carnitina para ser degradado, tá bom? Então vamos lá. O ácido graxo caiu na corrente sanguínea, é o ácido graxo livre. Ele se junta à albumina. A albumina transporta o ácido graxo livre até o músculo, que é onde ele vai ser degradado e vai gerar energia. Quando chega lá no músculo, ele tem que ir para o local onde ele vai ser degradado, dentro do músculo, dentro da mitocôndria do músculo, perfeito? Só que o que acontece? Esse ácido graxo, ele é muito grande, ele não consegue entrar dentro da mitocôndria. Tem que acontecer um processo que a gente chama de ativação do ácido graxo. É um processo que demanda gasto energético, então você precisa gastar ATP, você precisa de magnésio e vitamina B5. Lembra lá quando a gente conversou sobre pré-treino e eu falei da importância do planejamento? Aqui é a mesma coisa. Por quê? Lá no pré-treino, a glicose que você comeu antes, aquele carboidrato que você ingeriu um pouco tempo antes, ele caiu na sua corrente sanguínea, na verdade ele foi digerido, caiu na sua corrente sanguínea. Para entrar dentro do músculo e gerar energia, ele perdeu energia no início. Aqui é a mesma coisa, a gordura caiu na corrente sanguínea e para entrar dentro da mitocôndria, ela também paga um pedágio, ela tem um gasto energético. Mas aí tudo bem, isso é necessário. O ácido graxo foi ativado e agora ele se chama acilcoenzima A. A acilcoenzima A consegue entrar dentro da mitocôndria e ser degradado? Também não. É aqui que vai entrar a mitocôndria. É aqui que vai entrar a carnitina. O que ela vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui na mitocôndria você tem uma porta número 1 e você tem uma porta número 2. Dentro da porta número 1 você tem a enzima número 1. Eu vou chamar de enzima 1. E na 2 vou chamar de enzima número 2. O que essa enzima número 1 faz? Ela pega o acilcoenzima A, junta com a carnitina e leva lá para dentro. É assim que o acilcoenzima A, que o ácido graxo, que a gordura consegue entrar. Perfeito? Então a carnitina faz isso. Ela junta os dois e bota lá dentro. Só que a carnitina ela precisa voltar para pegar um novo ácido graxo, um novo acil-CoA, para continuar esse processo de queima de gordura. É aí que entra a enzima número 2. A enzima número 2 separa um do outro, separa a carnitina do acilcoenzima A, aí a carnitina consegue voltar para se conjugar com uma nova substância e aí
levar à queima de gordura. O que é importante a gente entender aqui, pessoal? É o seguinte, quando a gente fala sobre bioquímica, fisiologia, a gente entende que não é necessariamente a presença de um substrato, a presença de um cofator, de uma enzima, que estabelece que aquilo vai acontecer. Então não é só você ter carnitina e ter acil-CoA que isso vai acontecer nesse caso, perfeito? A gente tem que entender que às vezes algumas situações externas, algumas situações internas é que comandam, é que regulam o funcionamento disso. É isso que a gente vai entender agora. Até para a gente saber se é válido mesmo essa carnitina, suplementar e por aí vai, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar da regulação. E aí você vai entender aqui por que foi importante eu falar da enzima número 1 e da enzima número 2. Eu vou começar pela enzima número 2. A enzima número 2, ela vai trabalhar bem, vamos dizer assim, quando a concentração de carnitina estiver num nível adequado. E ter uma concentração adequada depende de algumas coisas. Depende, primeiramente, da síntese, tá? Então você tem que ter aqueles substratos, aqueles cofatores, as vitaminas, para você sintetizar bem a carnitina. Você é dependente do processo de excreção. É óbvio que você forma uma carnitina e ela não dura para sempre. Ela vai ser degradada, vai ser uma hora que ela vai ser excretada. Então, às vezes, situações em que essa excreção está aumentada, isso pode causar uma deficiência de carnitina. E a ingestão, eu não vou falar de suplemento ainda, e a ingestão da carnitina também acontece a partir dos aminoácidos. Lembra? A gente precisa de aminoácido e a gente precisa de uma dieta adequada, perfeito? Então, se você tiver uma concentração de carnitina adequada, a enzima número 2 funciona bem. Vamos falar da principal que eu mais gosto, que é a enzima 1. A enzima 1 está associada ao seu metabolismo de uma forma muito interessante. Ela tem uma associação com o seu estado, vamos dizer assim, alimentar. Quando você está em jejum prolongado, vamos pensar assim, você está em jejum prolongado, não está vindo comida. Você precisa gerar energia a partir de alguma coisa que você tem. Se não vem de fora, vem de dentro. Então você acha que essa enzima 1, que facilita a queima de energia, vai estar ativa? Sim, ela vai estar ativa, tá bom? Agora, no momento em que você tem um estado pós-alimentar, então você acabou de se alimentar, fez um prato ali bacana, rico, tem carboidrato, proteína, gordura. Tem uma oferta energética muito grande, você está gerando muita energia, essa enzima não é interessante estar ativa. Por quê? Porque está gerando muita energia, o balanço energético é muito alto, essa enzima ela fica inativa. Você não vai queimar mais. Se está disponível, para que você vai queimar? É aí que entra o nosso balanço energético e, mais uma vez, é aí que entra o seu plano alimentar. Porque se a gente vai falar sobre suplementação de carnitina, não adianta você suplementar a carnitina e o seu balanço energético nunca for favorável. Se o seu plano alimentar não é adequado a você, você come muito mais do que você deveria ou quebra, vamos dizer assim, queima energia menos do que você deveria, né? Você vai ter um balanço energético sempre muito positivo e você não vai ativar essa enzima 1 e você não vai ter o efeito da carnitina, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, é você saber se você está no momento que você precisa, ou seja, você não faz dieta, né? Você não está fazendo atividade física. Poxa, vou suplementar carnitina para me ajudar a queimar gordura, como se fosse uma etapa inicial, acho que você já vai ter que repensar nisso, tá bom? Algumas coisas interessantes da carnitina a pontuar. A absorção, aí a gente falando em suplementação, a absorção da carnitina não é boa, tá? Isso a gente percebe, até quando a gente vai estudar, vai ver os estudos sobre carnitina, a gente percebe que as doses que são suplementadas, às vezes são doses bem elevadas. Quando você vai numa farmácia de manipulação
ou numa loja que vende produtos, você percebe que as doses de carnitina elas giram ali em torno de 500 miligramas por cápsula, 250, e às vezes os estudos utilizam doses de 1 grama até 6 gramas. Por quê? Porque essa absorção de carnitina não é tão boa, tá bom? Um benefício bacana é o aumento de HDL, a gente acaba observando nesses estudos, porque talvez seja porque consuma bastante os triglicerídeos, tá? Você pode pensar assim, poxa, será que eu tenho deficiência, eu não tenho uma boa concentração? A deficiência de carnitina não é muito comum, tá? A gente consegue observar muito bem em uma situação que basicamente não é a sua, né? Então, em recém-nascidos, prematuros, eles não podem não ter uma concentração muito adequada, geralmente por excreção, tá? E situações, por exemplo, de doença renal, uma doença renal mais avançada, em que você precisa de hemodiálise, então você tem também uma perda muito grande, tá bom? Falar de efeitos adversos, assim, a carnitina é um suplemento muito bem tolerável, tá? Tanto que nesses estudos que você utiliza doses muito altas, né, não tem tanto efeito adverso comentado. Isso pode acontecer, obviamente, geralmente são efeitos relacionados ao trato gastrointestinal. Então, por exemplo, náusea, diarreia, isso pode acontecer, não é usual, mas pode acontecer. E a dose é isso que eu te falei, né? Geralmente os suplementos giram ali em torno de 500 miligramas, então às vezes a pessoa faz 500 miligramas 2 vezes ao dia. Perfeito, é uma dose adequada. Agora, qual que é a mensagem importante sobre a carnitina? Ela tem que ser para você, tem que ser para você no momento adequado, tá? Não adianta você suplementar, porque assim, vou começar a queimar gordura suplementando, daqui a pouco eu começo a fazer atividade física e as coisas se ajeitam. Não. Por vários motivos, a gente falou, às vezes essa suplementação nem é tão bem aproveitada, às vezes ela não é necessária e às vezes não é o momento ideal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, essa é a minha mensagem. Daqui a pouco a gente fale mais sobre alguns outros suplementos, tá bom? Até a próxima!